Se não agora, quando? Se não em São Januário, aonde? Se não contra os reservas do Cruzeiro, contra quem? Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque nesse domingo tem jogo do Vascão. Pois é, nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Vasco recebe o Cruzeiro em São Januário pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Entramos na reta final do campeonato aí, agora são 10 jogos para decidir o futuro do Vasco na competição. 10 jogos, não há mais tempo a perder, não dá mais para adiar os resultados do Vascão. Isso faz essa partida de domingo fundamental para o Vasco. O Vasco tem que vencer esse jogo para continuar sonhando em permanecer na Série A em 2019. Porque, vamos lá, vamos pensar comigo aqui. O Vasco tem 31 pontos. Precisa fazer 15 para chegar aí em 46 e, com tranquilidade, se safar do rebaixamento. 15 pontos, vocês sabem muito bem, significam 5 jogos. O Vasco, até aqui na competição, só venceu em São Januário. Daqui para frente também só vai ter 5 jogos em São Januário. Então, fazendo aí uma lógica cartesiana e simples, dá para a gente chegar a qual conclusão? O Vasco precisa vencer todos os seus jogos em São Januário daqui para frente, a começar por esse contra o Cruzeiro, que tende a ser o mais fácil. Porque, vou falar para vocês aí quais são os próximos jogos do Vasco em São Januário. Cruzeiro agora, Depois pega o Inter, depois o Atlético Paranaense, depois Palmeiras e São Paulo. Então daí você vê que é só pedrada em São Januário, e de todos esses jogos, o jogo contra o Cruzeiro, por muito provavelmente eles virem com time reserva e com a cabeça lá na final da Copa do Brasil, tende a ser o mais fácil, Até nisso aí, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil ajudou a gente. O Cruzeiro venceu só por 1-0, então a decisão está completamente aberta. Os caras não podem dar mole em São Paulo, senão risca deles perderem o título da Copa do Brasil. Então eu acho sim que eles vão vir com time reserva, até se bobear reserva imediato eles vão poupar. E estão certos, Porque não tem por que correr risco de machucar alguém ou chegar alguém cansado para o segundo jogo da final, sendo que eles nem estão disputando nada no Campeonato Brasileiro. Então vamos torcer para o Vasco se aproveitar disso e conseguir essa vitória em São Januário, porque, repito, para mim, a chance do Vasco escapar passa por São Januário, passa por conseguir esses pontos na nossa casa, porque fora é muito complicado. E aí eu sei que vai ter gente falando que, mas a gente vai jogar fora contra o Sport, que está na zona de rebaixamento, contra o Ceará, que é adversário direto aí na briga pelo rebaixamento, Tem clássico contra o Fluminense ainda. E tomara que a gente consiga fazer pontos nesses confrontos, tomara que a gente consiga uma primeira vitória fora de São Januário num desses confrontos. Mas se fosse para apostar meu dinheirinho aqui aonde que o Vasco vai vencer, para mim é em São Januário mesmo com os adversários sendo mais difíceis. E digo isso olhando para o passado mesmo, olhando para a campanha do Vasco na competição até aqui. Se a gente for ver, o Vasco pode jogar contra adversário fraco fora de casa. A gente já jogou contra o Paraná fora de casa, não conseguiu vencer. Já jogou contra o Vitória fora de casa, não conseguiu vencer. Jogou contra a Chapecoense fora de casa, não conseguiu vencer. E no outro lado, a gente pode ver aí que jogamos contra o Grêmio em São Januário e conseguimos vencer. Jogamos contra o Atlético Mineiro em São Januário e conseguimos vencer. Então, realmente, São Januário, o nosso caldeirão, tem feito a diferença na competição e eu acredito que vai fazer daqui para frente. Outra coisa que eu acho que a gente pode se agarrar para conseguir essa vitória nessa partida aí contra o Cruzeiro, Fora, o adversário está vindo com o time reserva e com a cabeça em outra competição, é acreditar na volta aí de alguns contundidos, Torcer para o departamento médico acelerar a recuperação do pessoal aí, porque realmente, com o plantel que o Valentim tem à disposição, tá difícil. O Valentim tem feito um trabalho aí, no mínimo, confuso, Não dá muito para defender o trabalho do Valentim, mas dá para atenuar um pouco as críticas
ao trabalho dele pelos desfalques que ele vem tendo, sim. Realmente está complicado de arrumar um time do Vasco. A gente vê as escalações, quem poderia entrar? Fica difícil de imaginar uma solução unânime, né? Todo mundo tem uma ideia do que pode melhorar, mas são tudo apostas. Não tem nada, não tem nenhuma certeza que a gente tem de que se botar esse jogador no time, aí o time encaixa. A gente não tem essa certeza, né? Então, talvez agora seja um bom momento para fazer esse aviso. Eu estou gravando esse vídeo aqui com um pouquinho mais de antecedência do que eu costumo fazer, né? Porque feriadão aí, tô viajando com a família, vou levar sogra, papagaio. Aí eu não sei se eu conseguiria fazer o vídeo na véspera da partida, como eu gosto de fazer normalmente, então tô gravando com um pouquinho de antecedência. Por isso, se já tiverem aí umas notícias de última hora, jogador que era para voltar e não voltou, jogador que não ia voltar, mas foi liberado, vocês me perdoem. O fato é que, entre quem pode voltar e quem não pode voltar, tá se especulando em vários nomes aí. O Erley, Raul, De Sábato, Rildo, são vários jogadores que estão sendo especulados para poderem, no mínimo, ficar no banco. Alguns com menos chance, outros com mais, né? O De Sábato parece que já não vai, o Rildo muito dificilmente vai também, o Erley parece que não, mas pelo menos o Raul já volta, o Lennon eu espero que volte também, e com isso, quem sabe, o Vasco já pode fazer um time um pouquinho melhor estruturado para enfrentar aí o Cruzeiro. Até porque nós vamos ter desfalques para essa partida também. O Martin Silva continua com a seleção uruguaia e o William Maranhão tomou o terceiro cartão amarelo, então desfalca o Vasco para essa partida também. Isso posto, vamos então aí falar a escalação provável do Vasco para a partida. A gente, desde que o Valentim assumiu, ficou difícil de acertar essa escalação provável, né? Ele não revela com antecedência qual time que ele vai escalar. Ele vive mudando a escalação do time, em parte por causa dos desfalques, em parte porque parece que ele não achou um jeito de jogar ainda também, né? Então a gente vai seguir aqui com o que a gente tem feito desde que ele assumiu, né? Uma escalação que é um misto de tentar adivinhar o que ele vai escalar, com também como eu gostaria que ele escalasse o time. Acaba ficando assim, um time que eu gostaria de ver em campo, tentando olhar pela ótica do Valentim. Vamos ver se eu acerto dessa vez. Até agora não consegui acertar nenhum time completo, né? Pegando a escalação ali do goleiro ao ponto esquerda, sempre tem uma mudança ou outra. Vamos ver se dessa vez eu acerto. No gol é Barbada, né? Fernando Miguel vai assumir aí a nossa meta com o Martin Silva convocado e viajando com a seleção uruguaia. Não tem mistério. O Fernando Miguel, que foi contratado para justamente essas situações, vai assumir o gol ali do Vasco. Na lateral direita, eu espero que a gente tenha a volta aí do Lennon para segurar a ponta ali pela direita, porque Rafael Galhardo não dá, né? A gente sabe que não dá. E o Pikachu jogando ali atrás, de lateral, principalmente se não tiver apoio ali do volante que joga pela direita, do meio-campista que joga pela direita, ele tem que ficar muito preso à defesa, e aí a gente perde completamente as qualidades do jogador, que é ser mais ofensivo, para ter o quê? Um Pikachu marcador lá atrás? Não faz sentido, ele não é um bom marcador. Então, se o Lennon puder voltar e cumprir aquela função ali de lateral direito, e com isso a gente liberar o Pikachu mais pro ataque, eu acho que a gente faz bem, vou torcer por isso. Na zaga, jogando ali pela direita, também é Barbada apostar na sequência do Luiz Gustavo, vem sendo o zagueiro mais constante do Vasco aí nesse segundo semestre. É um jogador de muito mais entrega do que qualidade, a gente vive dizendo isso aqui, né? Ele vai na vontade mesmo, acaba machucando o companheiro, tá sempre dando cabeçada em outro jogador, volta e meia acaba cometendo uns excessos, mas é o que tem para hoje aí. Dentro da realidade do Vasco, ele vem se revelando até um porto seguro ali na defesa do Vasco, né? Mal bem, apesar de ser meio atabalhoado, não toma muitos cartões, não tem se contundido também. Então, repito, vem sendo aí a presença mais constante na defesa vascaína e tem merecido a titularidade. No lado esquerdo, vai voltar o Castan, depois de cumprir suspensão aí por ter sido expulso contra o Paraná, né? O Leandro Castan, que é um jogador em que eu, pelo menos, depositava muita esperança, né? A lembrança que eu tinha dele quando ele jogava aqui pelo Corinthians era de um bom zagueiro, um zagueiro que rivalizava com o Dedé ali na briga pelo posto de melhor zagueiro do Brasil. E na volta dele agora para o futebol brasileiro, ainda não demonstrou isso. Ainda está em fase de adaptação, eu espero, né?
Vamos torcer para, nessa partida de hoje, ele fazer uma partida não só segura, mas também, quem sabe, né, começar a se destacar como realmente um dos pontos fortes desse time do Vasco, né? Na lateral esquerda, a gente deve seguir com o Ramon, e aí vale para ele, meio que eu falei para o Castan também, né? Torcer para o Ramon recuperar aí o futebol dos seus bons tempos, recuperar o futebol que ele já apresentou pelo Vasco nessa segunda passagem e que a gente não tem visto aí já faz um tempo, né? Nesse segundo semestre, o Ramon vem se arrastando muito em campo. Eu acho que ele é uma liderança interessante ali no grupo, né? Um jogador mais velho, tá motivando sempre os outros jogadores, mas do futebol mesmo ali jogado, ele tá deixando muito a desejar. Vamos torcer para essa má fase passar nesse jogo contra o Cruzeiro. Do meio para frente, aí que começam os problemas, né? O William Maranhão tá suspenso, os jogadores que estão machucados a gente não sabe se vai voltar ou não. O Alberto Valentim também mexe muito no meio-campo do Vasco, né? Vai jogar fora de casa, ele bota um time mais compacto, enche mais de volantes. Vai jogar dentro de casa, jogos que precisa ganhar, solta muito o meio-campo, deixa o meio-campo do Vasco muito frouxo, na minha opinião, né? Frouxo no sentido de não consegue apertar a marcação ao adversário, né? Dá muito espaço para o adversário se criar no meio-campo. Isso eu acho problemático. E tende a se repetir nesse jogo de domingo, porque além dessa vontade, dessa filosofia do Valentim, ainda falta aí à disposição dele os jogadores mais pegadores de meio campo. Com o Maranhão suspenso, o De Sábato muito provavelmente não consegue voltar para essa partida de hoje ainda. A gente deve ir com o meio campo muito leve, com uma dupla de volantes muito leve. Eu vou apostar que o Raul, que está voltando de contusão aí, deve assumir a cabeça de área, né? Espero que ele realmente esteja completamente recuperado e a gente não veja novamente um jogador voltar para não jogar nenhuma partida inteira, sentir a contusão de novo e sair. Eu acho que o Vasco tem que se preocupar. É importante que os jogadores que estão no departamento médico voltem o quanto antes, mas é importante que eles voltem com segurança também. Não pode antecipar a volta de jogador para ele não jogar nem 90 minutos, se machucar de novo e aí desfalcar o time para o resto do ano. Espero que o Raul esteja voltando realmente porque já está 100%. Porque aí a dupla ali vai ficar ao lado dele, muito provavelmente deve ser escalado o Andrei, né? A menos que o Valentim volte a tirar um coelho da cartola aí, não sei, escale um júnior, improvise um zagueiro de volante. A tendência é que a gente fique aí com a dupla de volantes Raul e Andrei, uma dupla de qualidade técnica, né? São dois jogadores que conseguem sair para o ataque, mas que ali na defesa também, não sei, acho que fica a defesa vascaína ali, a cabeça de área, fica uma marcação um pouco mais frouxa do que ficaria se tivesse aí um William Maranhão, um De Sábato sendo escalado. Não sei se por conta disso ele até optaria por um terceiro volante no time, né? Poderia botar aí um Bruno Consendem nesse meio campo também, e aí com 3 volantes tentar, no volume, compensar a falta de marcação individual. Poderia ser uma opção, mas eu acho que o Valentim não vai fazer isso. Ele não tem escalado 3 volantes quando joga em casa. Esses jogos-chave que o Vasco tem que vencer, ele já começa com uma postura mais ofensiva mesmo. Não sei nem se é a melhor opção, mas é o que ele tem feito. Então não vou apostar aqui que a gente vai jogar com 3 volantes, não. Eu acho que para completar esse meio campo, ele deve voltar com o Henrique jogando ali mais pela ponta esquerda, uma opção de velocidade. Se mostrou uma opção interessante no jogo contra o Botafogo, né? Se o Henrique aí não é o mais habilidoso dos jogadores do Vasco, ele pelo menos tem velocidade, é voluntarioso e se mostrou uma boa válvula de escape aí no meio-campo vascaíno no jogo contra o Botafogo. Acho que ele deve repetir a escalação para esse jogo agora contra o Cruzeiro. E na direita, com o Lennon voltando para a lateral, ele vai escalar o Pikachu para fazer mais ou menos a mesma função ali pelo setor direito. Então fica o Henrique caindo pelo lado, o Pikachu caindo pelo outro, e aí ele poderia recuar o Andrés Rios para jogar mais no meio campo, distribuindo essas bolas. Mais ou menos como aconteceu no segundo tempo do jogo contra o Botafogo, onde, quando entrou ali o Giovanni Augusto foi cair pela ponta direita e o Andrés Rios voltou para armar mais o jogo. Acho uma posição mais interessante, eu acho que é onde o Andrés Rios pode se destacar mais, porque a gente vive falando isso aqui, né? O Andrés Rios não tem velocidade, o Andrés Rios não é um jogador de driblar o adversário, então botar ele para jogar pela ponta, botar para ele jogar como atacante de lado, onde essas características são muito importantes, acaba sendo um desperdício.
quando ele volta para o meio campo, apesar dele não ser também um jogador dos passes super criativos, ele consegue trazer velocidade para o meio campo, não porque ele corre rápido, mas porque ele toca rápido a bola, ele toca com qualidade, ele consegue ver bem o jogo, então acho que ele pode fazer um papel interessante ali. Acho que seria mais interessante do que insistir com o Fabrício, que não tem feito boas partidas, ou com o Giovanni Augusto, que é um jogador talentoso, teria, teoricamente, a qualidade para fazer esses passes mais criativos que a gente comentou aqui, mas não faz, na prática não faz, né? Parece que está completamente deslocado da realidade, fica jogando sozinho, acha que é o craque da equipe, que vai resolver tudo por conta própria, e na prática a gente vê ele só atrasando ali o lado do Vasco, né? Então acho que seria melhor essa opção. Jogar do meio para frente com o Henrique na esquerda, Pikachu na direita, Andrés Rios recuando um pouco mais, jogando centralizado para distribuir o jogo, e centralizado lá no meio da área, vocês sabem muito bem, Maxi Lopes, a nossa grande esperança de gols aí para essa partida e para todas as partidas daqui para frente, essa é a verdade. Vamos torcer para que com uma formação assim, a bola chegue com mais qualidade e principalmente em mais quantidade para ele, né? Porque o Maxi Lopes, coitado, vem sofrendo aí, né? A bola chega muito pouco lá na frente, quando chega toda quadrada, e mesmo assim ele vem conseguindo aí mostrar o seu diferencial. As poucas chances de gol que o Vasco tem criado nas partidas, a maioria delas passa pelos pés do Maxi Lopes, né? Seja ele ajeitando para um companheiro ou mesmo finalizando. E eu acho que não tem aí outra alternativa. A gente tem que insistir nisso, tem que buscar aí no Maxi Lopes a solução para o nosso gol. Enfim, vamos ver. Essa é a minha opção. Repito, é um pouco a minha torcida para ver que o Valentim pode fazer dentro aí da lógica que ele tem usado para escalar os times nas últimas partidas. Vamos ver se é isso que vai rolar. Se for isso aí, ou se for outra escalação, independente disso, o jogo desse domingo é fundamental para o Vasco, tem que vencer. A gente aí, eu venho até falando isso, a gente parou de perder e agora a gente já consegue pelo menos empatar. Então vai somando um pontinho a cada rodada, isso é importante para quem está brigando contra o rebaixamento. Cada ponto é muito importante, mas tem que vencer também. Tem que vencer. Se empatar daqui até o final, a gente vai conseguir a pontuação mínima para se livrar do rebaixamento. E, acho que não estou falando nenhum absurdo aqui, projetando os jogos até o final do campeonato, esse é um dos mais fáceis para o Vasco. Esse é um dos que o Vasco tem mais chance de sair com uma vitória, então não pode desperdiçar a oportunidade. Temos que vencer. Já passei daquela parte de me iludir, de ver o Vasco jogando seguro, ganhando a partida com propriedade, já não espero mais isso. Vai ser no sofrimento, com certeza, vai ser matando a gente do coração até ali o juiz apitar o final da partida, mas a gente tem que vencer. Então vou apostar aí no placar de 2-1, com o Maxi Lopes liquidando a partida, mas a gente vai vencer essa partida sim, a gente tem que vencer para continuar sonhando. Beleza, galera? Digam nos comentários, então, a opinião de vocês sobre essa partida de hoje. Tão confiantes que a gente consegue essa vitória? Tão confiantes que a gente consegue fugir do rebaixamento? É muito importante o Vasco não ser rebaixado de novo, gente. Se a gente cair, vai ser dramático demais, não é mesmo? Mas digam nos comentários, então, a opinião de vocês. E não se esqueçam de voltar depois da partida, porque se tudo der certo e nada é errado, depois do jogo a gente vai estar de volta aqui para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.